Sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, capítulo, glória a Deus, capítulo de número 22 de Lucas, e o verso 24, aliás, o verso 14. Evangelho de Lucas, capítulo 22 e o verso 14. Louvado seja Deus. Vamos ver a palavra que Deus tem para o povo dele nesta noite. Glória a Deus. Em referência à palavra de Deus, quem puder, glória a Deus, coloca-se de pé. Diz assim: e chegado a tarde, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, e disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice do novo testamento, do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria e qual havia de fazer isto. Aleluia, amém? Glória a Deus. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem nessa noite. Deus, coloca a sua palavra na minha boca, Deus, em nome de Jesus, e vem, Senhor, falar no coração da tua igreja. Vem, Senhor, falar no coração do teu povo. Em nome de Jesus eu peço, para a glória de Deus. Amém. Assente, amados. Bate palmas e louva Jesus que é alegre. Glória a Jesus. Graças a Deus. Irmãos, aonde nós lemos aqui na palavra de Deus, vem nos mostrar, irmãos, Jesus já chegando a hora, o momento dele ser crucificado. A Bíblia diz que ele reuniu todos os seus discípulos, reuniu eles para a última ceia. E quando ele reuniu todos os discípulos para a última ceia, estavam todos sentados naquela mesa grande que Jesus tinha para reunir com os apóstolos, com os discípulos. Estavam ali sentados ali para participar da carne e do sangue de Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus pôs à mesa, e com ele os 12 discípulos, e disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Que padecimento era esse que Jesus estava querendo referir? O sofrimento para a morte de cruz. Ele sabia que já tinha chegado a hora. Ele sabia que já ia cumprir as profecias que estavam registradas na palavra de Deus a respeito de si, que ele iria ser preso, iria padecer muito e ser morto, crucificado numa cruz, para a salvação de todo aquele que nele cresce. Então agora estava chegando a hora. Aí ele prossegue dizendo: porque vos digo que não comereis mais até que se cumpra no reino de Deus. Então era a última ceia. Jesus teve 3 anos o seu ministério na terra, glória a Deus, durante todo o seu ministério, no tempo determinado da ceia, ele celebrava a ceia, glória a Deus. E quando ele celebrava a sua ceia, ele sempre falava com os apóstolos: este é o meu corpo, e este é o meu sangue
que é derramado por vós. Depois ele disse: olha, comei dele todos, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. A carne e o sangue de Jesus para o crente que está em dias com Deus é vitamina para fortalecer nas lutas, nos momentos difíceis da sua vida. A carne e o sangue de Jesus para o crente que está em dias com Deus, glória a Deus, meus irmãos, como você tomar caos para os ossos, te fortalece, te sustenta nas horas difíceis da sua vida. Quando você está quase entregando, não tem aquela hora, você está quase entregando e acaba que de repente você se anima e prossegue, porque você alimentou da carne e do sangue. Ele te fortalecerá para você passar o momento difícil da sua vida. Mas quando o crente que está com a vida fora do altar de Deus, fora da comunhão com Deus, está com a sua vida torta, ao contrário da exigência de Deus na sua palavra, se ele comer do pão, que é a carne, e do sangue de Jesus, que é o vinho, sem estar preparado, é a mesma coisa de ele tomar um furadão para a sua alma. É um veneno. A sua alma vai morrer, você vai perder, glória a Deus, a fé sem perceber, vai se sentir uma pessoa anêmica espiritual, uma pessoa desanimada, uma pessoa sem força para lutar. Você já viu aquele crente que é igual carrinho de mão, só vai se for empurrado, só vai nos empurrando. O crente fica assim. E Paulo em Coríntios, no capítulo 11, Coríntios, diz, por causa disso, irmãos, diz o quê? Que muitos têm comido do pão, que é a carne de Cristo, e bebido o vinho, que é o sangue de Cristo. Depois de orar, de apresentar, o pão se torna carne e o vinho se torna sangue. Por causa que muitos têm comido da carne de Cristo, bebido do sangue de Cristo, sem estar preparado, sem estar digno. Existem muitos entre vós doentes, muitos entre vós enfermos. Não é uma doença, às vezes sim, até uma doença na carne, uma enfermidade no corpo, uma enfermidade na carne. Mas aqui Paulo estava se referindo mais a uma enfermidade na alma, a uma enfermidade espiritual, que leva-se ao desânimo, leva-se, meus irmãos, à frieza espiritual. E quando o crente pensa que não está até no pecado, morreu, glória a Deus, morreu, porque sem estar preparado, tocou na carne e no sangue de Jesus. Glória a Deus. Então por isso que é importante nós procurar servir ao Senhor, encaixar na palavra de Deus, na exigência da palavra de Deus, para que nós possamos participar da carne do Senhor. Mas pastor, eu não posso servir a Jesus sem cear, não. É uma ordem de Jesus para o crente salvo nele comer a carne e beber o sangue, porque ele disse: aquele que não comer esse pão e não beber desse cálice não terá a vida eterna. Então, se você quer ter a vida eterna com Deus, você precisa participar da carne e do sangue de Jesus, porque aqui nós estamos preparando, estamos tomando para nos fortalecer, para termos uma vida espiritual ativa, uma vida espiritual em dias com Deus, glória a Deus, para vencer os obstáculos, as lutas do dia a dia, e também se preparando, porque quanto mais o crente se achega a Deus, mais ele está preparado para participar da Santa Ceia, glória a Deus, lá nas bodas do Cordeiro. Então cada dia que o crente está ceando, ele está provando que ele está apto, se Jesus voltar agora, ele participar da ceia lá no grande dia do, glória a Deus, das bodas. Mas pastor, e se eu não tomar? Você está provando que você não está preparado, você está provando que há algo em você que está impedindo você cear. Mas pastor, realmente eu não estou preparado, eu sinto isso, eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo.
Então realmente eu não posso preparar. Tudo bem, mas você não é obrigado a estar de forma ao contrário da exigência da palavra de Deus, ou seja, vivendo errado e participar da ceia. Você não é obrigado, porque senão você vai tomar um veneno para a tua alma. Mas o que você tem que fazer então? Procurar legalizar a sua vida para participar da carne e do sangue de Jesus. Ou você não quer morar com Cristo no céu, ou você não quer fazer parte daqueles que irão também comer a carne de Cristo, beber o sangue de Cristo nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus, irmãos. É inútil o homem viver aqui na terra, desfrutar de tudo na terra, falando de riqueza, falando de prazeres, falando de momentos carnais aqui na terra, desfrutar de riqueza, desfrutar de fazenda, desfrutar, meus irmãos, do pecado, da prostituição, dos vícios, de tudo aquilo que contamina o nosso corpo, que contamina a nossa alma. É inútil ter todo o privilégio, digamos assim, de participar disso tudo, mas perder o maior privilégio da vida, que é a da vida eterna, que é o privilégio de um dia estar morando com Cristo nos céus. Quando a igreja chegar no céu, qual a primeira coisa que vai acontecer? A Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor será a primeira coisa que vai acontecer depois da entrada triunfal da igreja no céu. A igreja vai participar da Santa Ceia, depois irá para o tribunal de Cristo para ser julgado, para receber o seu galardão pelas obras, pelo que você fez na casa de Deus, no Evangelho para Cristo. Glória a Deus. Então primeiro vai ter que passar pela a Santa Ceia lá nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Não será um privilégio? Às vezes Jesus fala com você, você sente Jesus, você vê Jesus operando na igreja, você vê Jesus falando na igreja, você vê Deus falando em profecia, você vê Deus falando em revelação, você vê Deus falando na palavra, no louvor, você sente Deus na oração. E você às vezes, nossa, eu queria tanto ver como que é o Senhor. E aqui você tem o privilégio de se qualificar, se preparar para ter esse encontro com o Senhor um dia. E você vai deixando passar, vai passando despercebido, vai trocando as coisas espirituais pelas coisas materiais. Chega o dia de Santa Ceia, nem às vezes na igreja vai para não cear, porque sabe que não está certo, sabe que não está em dias, vai deixando passar a ceia, passa uma, passa duas, passa três e nada, nunca se preocupa. Às vezes na mensagem até da Santa Ceia, você sente Deus falar com você, você pensa, realmente eu preciso tomar uma decisão com Deus, mas nunca toma. E o tempo vai passando, e você sabe que o tempo é algo que passa e não volta. O tempo ele vai, mas ele não vem. Glória a Deus. Se você sai daqui lá para Marisa, você vai e vem, a estrada vai e vem, você vai e volta. Há muitas coisas que têm ida e volta, mas mesmo o tempo não. O tempo ele vai e não tem volta. O crente ou o homem, quando parte desta vida para outra vida, não tem volta. Por isso você tem que se preocupar com isso. Você está aqui por um tempo, um dia seu tempo vai finar. E se o seu tempo for hoje, o último dia seu, a última oportunidade sua, e você não preparou, glória a Deus, para entrar no reino do céu, para participar da ceia das bodas do Cordeiro naquele dia, como que vai ficar a sua situação? Glória a Deus, aleluia. E tomando o cálice e havendo dado graça, diz: tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Até que venha o reino de Deus. Quer dizer, Jesus está falando, não mais
Glória a Deus, não mais beberei do fruto da vide, até que venha aquele dia, aonde todos os salvos beberão. Como eu disse, aqui você deseja ver Deus e não pode. Lá na boda do Cordeiro será a oportunidade. Lá na glória será a oportunidade. Além de você ver Cristo, que é o principal, você vai ver também os seus entes queridos que morreram salvos. Você vai ver ali Abraão, Isaac, Jacó, nossos pais da fé. Você vai ver ali. Glória a Deus, será o maior privilégio. Além de ver os profetas, os patriarcas, nossos antes queridos, nossos pais na fé, iremos ver o nosso Salvador também. Então é compensativo, irmãos, porque céu é eterno, inferno também é eterno. O Senhor não fez o inferno para que o homem fosse para lá. O Senhor fez para Satanás e seus anjos. Mas para o homem, Ele deu para o homem direito de escolher para onde ele quer ir. Se quer ir para o inferno ou para o céu. Como? Através das suas escolhas aqui na terra. Se você escolher servir a Cristo, você vai para o céu. Se você escolher viver no mundo, no prazer do mundo, nas coisas do mundo, é pecado. Glória a Deus. Depois ele, tomando o pão e dando graça, partiu e deu-no, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Ou seja, toda vez que nós comer o pão, que é depois da oração transformado na carne de Cristo, toda vez que nós comer a carne de Cristo, nós estamos tendo memória de Cristo. Nós estamos lembrando de Cristo aqui na terra, lembrando da morte de cruz, lembrando do sangue vermelhinho dele, que ele derramou por nós ali na cruz do Calvário, para nos dar esse direito. Aleluia. Semelhantemente, depois ele tomou o cálice, e depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Glória a Deus, amém. Depois de ter comido a carne de Cristo, tomou o sangue e disse: este é o meu sangue, que é derramado por vós. Aleluia. Então a ceia do Senhor faz com que o crente reconheça a sua miséria, o seu flagelo, a sua fraqueza, a sua dependência de Deus. Faz com que ele lembre da morte de Cristo no Calvário e venha valorizar o que Cristo fez por ele na cruz do Calvário, além de ser uma vitamina espiritual para o crente. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor para nós, o povo dele aqui desta noite. Glória a Deus. Batem palmas para Jesus. Oh, glória a Deus, aleluias.